Alguns fatos sobre fantasmas, entre aspas. Os fantasmas têm gênero, ou seja, são homens ou mulheres, lógico. Quer dizer, por enquanto, né? Porque eles não vão ficar por aqui por muito tempo, eu não acredito nisso. Só a parte que são jogada fora, que fica é aquela parte causal que armazena todas as miasmas de negatividade enquanto a gente estava aqui na Terra. Todo ponto negativo do ser humano fica naquele corpo. E aquele corpo que fica sendo o fantasma ou vai para umas realidades assim negativas. Não que do outro lado seja totalmente genuíno ou real, porque eu ainda creio que aqui é mais real do que lá. Tudo lá é na base de virtualidade. Não é bem assim real, entre aspas. É a mente que cria e a gente está criando com a mente do outro lado. Tanto que até os aliens, eles não vivem nesses mundos, eles vivem dentro da nave. O mundo deles são as naves. A não ser que esse mundo astral também seja dentro de uma nave. Eu não sei, mas pelo que eu saiba, os aliens vivem dentro da nave. O mundo deles é dentro daquela nave mãe. Ok? Então, eu acho que esse mundo astral, onde tem tudo assim, brilhando, brilhante, aquelas arquiteturas, monumentos lindos que as pessoas veem em Janalok, ou Janar, né? No céu. Para mim, tudo aquilo é nada mais que um tipo de criação, como se fala, uma criação de binários de computador, entendeu? É tudo imaginação, não é real. Então, fantasma, demônios, diabos, energia negativa não possuem um corpo físico. Portanto, nessas perspectivas não há gênero, mas com a base na aparência de sua forma sutil e características psicológicas, eles são diferenciados em formas masculinas e femininas. Por exemplo, a Goblin fêmea. Claro que essa não é um fantasma ou idiota, isso aí já é uma demônia. Jaquine, a bruxa, Jetin, são mulheres. Claras não são entidades, não são fantasmas humanos. Enquanto os feiticeiros sutis, ou mantrix, que são aqueles magos negros, Exus, são geralmente do sexo masculino. Quando os fantasmas se materializam, a forma aparente é mais influenciada pela aparência e pelo sexo de seu nascimento interior imediato. E são os humanos, idiota. Ou seja, se o fantasma fosse uma mulher na forma humana, claro, e são os humanos. Ele se materializa como uma mulher. Fantasmas de ordem superior, como feiticeiros sutis, os salamandra, os exus, têm a capacidade de assumir uma forma de acordo com a sua preferência. Os feiticeiros sutis são fantasmas com um poder espiritual muito alto. Eles não são fantasma, idiota. Eles são entidades saurianas, reptilianas, comparáveis aos poderes espirituais dos santos. Então quer dizer o quê? Que eles têm a mesma capacidade mental, psíquica que um santo tem. Ou seja, um mestre ascenso. Por isso que eu digo que para mim essas são a mesma moeda, dos dois lados da mesma moeda. Eles apenas brincam do mal e bem, entendeu? E eles querem que você escolha um lado. Você não pode ficar neutro. Você tem que escolher um lado, ou da esquerda ou da direita, entendeu? Se você ficar no meio, você vai encontrar problemas com eles. Se você ficar do lado direito, tudo bem. Se ficar do lado esquerdo, tudo bem. Mas se ficar do lado do meio, não vai ficar tudo bem, porque eles vão te perseguir. Para adquirir tais níveis de poderes espirituais, um feiticeiro sutil precisa realizar uma prática espiritual intensa,
com foco sincero e pensamento racional. Como as qualidades de obstinação e o pensamento racional são características masculinas, eu não acredito, nem todos os machos podem raciocinar bem, são uns baita de idiotas, então eu não acredito nisso, nessa versão aqui. Os feiticeiros sutis geralmente assumem a forma masculina. Claro, porque eles são feiticeiros, não é a matéria porque eles são mais racionais, mas é uma questão de hierarquia e sistema de ordem de outro lado, né? Tem nada a ver com, porque é fêmea não tem racionalismo, porque é macho tem racionalismo. Que é isso, meu amigo? Que é isso? Qual é a vida de um fantasma? Qual é a vida útil de um fantasma? Fantasma não é demônio ou idiota, energia negativa. No caso dos humanos, o termo expectativa de vida significa o período entre o nascimento e a morte. No caso de fantasma, isso significaria o período entre os corpos sutis se tornarem fantasmas e seu eventual renascimento na Terra. Portanto, a vida útil dos fantasmas é variada. No caso de fantasma de ordem inferior, como os humanos existentes na região Neda, que são o do umbral, pode ser algo em torno de 50 a 400 anos. Não, isso é impossível, ninguém vai ficar tanto tempo por lá, né? Hoje em dia, eu acho que uns 12 meses já está bom demais. No máximo, eu diria assim, uns 5 a 10 anos, meia década a uma década. Fantasmas que foram relegados aos degraus mais profundos do inferno patalo e que são instrumentais em causar danos em larga escala à humanidade, pode permanecer como fantasma por milhares de anos. Fantasma pode ser libertado deste estado dependendo do seguinte. Primeiro, ao completar o sofrimento, quer dizer, quando completar sua pena, o sofrimento que eles estão destinados a enfrentar nas várias regiões do inferno na região Neda por seus deméritos. Segundo, para fantasma com nível espiritual inferior a 30%. No reino espiritual ou no mundo astral, a única maneira de sair dessa região e do sofrimento associado a ela é praticando a espiritualidade. Eu diria que afirmando a sua soberania. Eu vou sempre bater nessa mesma tecla, sempre. Quer dizer, eu vou ser firme, eu não falo para outras pessoas, falo por mim. Eu vou ter que ser firme comigo mesmo e com eles. Os fantasmas de um nível espiritual baixo, 30%, têm pouca probabilidade de praticar a prática espiritual na região sutil para se ajudar espiritualmente. Mas ninguém tem que ficar lá. Aquela ali é uma parte descartável do corpo light, né? O corpo luz. Não tem nada a ver com o humano. O humano já se foi. O corpo dele já se foi. A tua parte, que é a consciência, vai para o todo, se junta à fonte, ok? E acho que fica por trás lá é as miasmas desse corpo sutil, né? Mas não tem nada a ver, isso aí mesmo foi destinado mesmo para o inferno, mas tudo bem, você não tem que fazer parte dele, você pode até vê-lo de uma distância, imaginar, nossa, eu fui aquilo ali, mamma minha. Esse tipo de fantasma inclui nossos ancestrais. Não, nossos ancestrais que já se foram e tem pouca ou nenhuma força espiritual. Não. Eles normalmente iriam para a região Neda ou alguma região do inferno. Não. Olha como esse povo são negativos, né? Eles são hindus, altamente fanáticos, doentes, religiosos, como alguns brasileiros, infelizmente, e alguns asiáticos e árabes. E realmente é drástico tudo isso, de uma pessoa ser tão negativa, né, assim, e realmente pensar que a gente vai para o inferno. Isso é porcaria, não existe isso, é uma parte nossa que não é nós, não mais. A razão pela qual eles não podem fazer prática espiritual dessas regiões é porque enquanto estavam na Terra, eles não estavam habituados a fazer nenhuma prática espiritual, não me diga. Como resultado, quando eles passam para o outro lado, sem o conhecimento e as ferramentas necessárias para a prática espiritual, novamente é improvável que façam qualquer prática espiritual para se ajudar nessas regiões, e não precisa.
porque aquele corpo light foi feito para lá mesmo. Então, para lá, para César, que é de César. Quando mais profundo o degrau do inferno para onde vão, maior é o sofrimento. Mas a gente não vai sentir, porque não é a gente, não é eu. Não vai ser eu, vai ser uma parte nojenta minha. Como eles não podem ajudar a si mesmos espiritualmente, eles tentam chamar seus familiares na terra para fazerem algo por eles. A linguagem pela qual eles geralmente se comunicam é a linguagem da dor. Por que eles fariam isto? Infligindo dor ao descendente na terra. Então quer dizer, porque eles estão sentindo dor. Do outro lado, eles vêm aqui atentos às pessoas também causando dor e causando acidentes, doenças, depressões, né, azar, né? Mas fiquem certos de que não são a parte inteira e completa de seu ente querido. Essa aí é uma parte ruim, entendeu? Que foi inserida no ser humano, mas não quer dizer que somos nós. Não tem consciência, essa parte não tem consciência, por isso que ela pode fazer mal, e o único jeito de se desprender dela é não pensar nos seus entes queridos, porque essa parte vem, quando você pensa neles, geralmente essa parte deles vem, e essa parte é como um oxímoron, é demente, ele não sabe, ele não tem consciência do que está a fazer, e ele termina fazendo bosta, entendeu? Te dando azar. É como eu falei anteriormente, você fica doente, cai de cama, você tem acidentes, ou você e o resto da família entra uma depressão profunda, ok? Entrou em depressão profunda. Tudo vai de água abaixo, você não sabe por quê. Mas porque desde que meu pai foi embora, meu tio foi embora, o meu irmão, as minhas irmãs, a minha mãe, meus avós, meu avô, né, foi embora, está acontecendo. Pois é, deve ser alguma coisa com restos mortais daqueles que já se foram, mas você tem que fazer uma reza para eles assim que eles morrer e mandar eles se desprender daquela coisa e se detachar e saber que eles não fazem mais parte daquilo, que essa parte é usada apenas para armazenar os atos, ações negativas cometidas aqui enquanto estamos dentro, neste corpo, dentro não, estamos dentro da alma, estamos fora deste corpo, carregando esse corpo físico, ok? Então eles esperam que os seus descendentes pare e busque uma maneira espiritual de superar seus problemas. Eventualmente o descendente para e pergunta a alguém que pode ver o reino sutil. Assim, os descendentes ficam sabendo que os problemas crônicos que enfrentam na vida são devidos aos ancestrais. A parte deles que não prestam, né? As partes deles. Eles são, então, aconselhados a fazer algo ritual espiritual específico ou remédio para seus ancestrais. Ao fazer esse remédio espiritual específico, os descendentes na Terra alcançam o seguinte. Nesse caso, eu acho que é bom falar com o eu superior dessa coisa aí e mandar os malditos alienos, saurianos, reptilianos bombardear aquela parte e matar de vez, entendeu? Porque só fica mesmo para causar, é como um tipo de cisto, que se deixar lá dentro do órgão vai causar dor e outras coisas, então tem que ser destruída por laser. Isole-se dos problemas ancestrais, ajude seus ancestrais, dando-lhe o impulso espiritual necessário para avançar em direção a uma melhor sub-região nas regiões sutis e queimar quaisquer karma que possam ter com seus ancestrais. Não precisa ter karma, rapaz, não tem isso de karma. O problema é que eles não sabem o que eles estão a fazer, eles estão sendo usados como zumbis por forças não humanas maléficas que os usam para ir contra algumas pessoas ainda encarnadas, que eles não vão com a cara e eles querem punir aquela pessoa por uma maneira ou outra. Aí ele usa os restos mortais astrais de nossos entes queridos para alcançar aquela meta. Eles, como eu falei antes, eles são muito preguiçosos, eles não querem mover o rabo deles de lá
Então eles usam esses seres, eles podem também usar a mente, porque eles são muito poderosos, mas eles não querem, eles preferem usar os ancestrais, entendeu? Como, não vou dizer ancestrais não, os restos podres deles, para causar danos aqui na Terra. E esses ancestrais, por vez, não sabem o que estão a fazer, eles estão apenas cumprindo ordem, eles estão como uns zumbis. A mesma coisa que acontece com os infelizes aqui na Terra, em corpos humanos, vão para catatumbas, para cemitérios, para escavar cadáver e usá-lo para o seu próprio, seus próprios desejos egoístas e materiais, como fazer mal ao próximo, usá-los como zumbis, fazer mal ao próximo, derrotar o seu inimigo, e aqui na Ásia para obter ajuda monetária, como ganhar na loteria, isso aqui, senão eles vão sofrer. Eles amarram, eles colocam um cano no corpo das pessoas que morrem, ainda o cadáver tem que ser fresco ainda, tipo 1 dia, 2 dias de morto, enterrado. Eles vão lá, eles colocam uma vara e espeta aquele no crânio daquele ser e fala: eu só tiro aí se eu ganhar na loteria. E o pobre coitado que está lá na cova, ainda porque as pessoas passam mais ou menos 40 dias para totalmente se desprender daquela carniça, entendeu? Então o que acontece? Eles vão fazer pacto com demônios, Exus de alto calibre, para obter esse objetivo e passar para aquele miserável que está ainda dentro do corpo humano. Entendeu? Muitas vezes, assim que eles obtêm a loteria aqui na Ásia, eles obtêm o dinheiro da loteria, eles não vão lá escavar novamente e tirar, e às vezes até os coveiros são pagos para fazer esse tipo de malefício para com os mortos lá. E muitas vezes eles não vão lá para tirar aquele negócio, aquela vara da cabeça do morto, aquele cano de ferro que é espetado na cabeça do morto. Eles não tiram, deixam lá. E sabe o que acontece? Cedo ou tarde, aquele infeliz vai ter uma doença fatal como câncer, vai pegar uma doença fatal, e já aconteceu casos assim aqui, ou vai ter um desastre horrível, que o carro vai ficar com uma lata velha toda espatifada, fica com uma lata de sardinha toda amassado, bem pouco, miserável, morre amassado. Ou a família dele vai ter um azar daqueles, se não pegar nele, vai pegar no filho, vai pegar na esposa, vai pegar na mãe ou do pai, ou nos irmãos. Essa prática espiritual ajuda a libertar de seu tipo de existência fantasma e permite que renasçam na Terra mais rapidamente para completar sua karma, receber iniciar a prática espiritual. Eu já rezei muito para os meus ancestrais, muito para todos os meus entes queridos já se foram. Para fantasma com nível espiritual superior a 30%. Fantasmas do nível espiritual superior a 30% geralmente foram expostos a um tipo de prática espiritual regular quando na Terra. Como resultado, eles podem fazer alguma prática espiritual nos planos sutis de existência após a morte. No entanto, existem vários fatores que podem afetar sua capacidade de praticar a prática espiritual sustentada. Esse fator inclui vários desejos mudantes. Eu não acredito, por exemplo, se uma pessoa tem desejo de intensidade variada por comida, eu não acredito. Então ela se envolve na busca dessas coisas por meio de depósito. Não existe. A não ser, o que acontece é o seguinte: quando é um morto ainda fresco, né? Tá na catatamba, está 1 dia, 2 dias. Porque no outro lado, 1 dia já é o quê? 1 dia é apenas algumas horas, está bem fresquinho, ou ainda nem chegou. O morto ainda está vivo do outro lado. Então o que acontece? Tem demônios que usam aquele corpo ainda fresco para se saciar. Então, como eu falei, eles usam esses frescos cadáveres que foram enterrados agora há pouco para se saciarem, né? Aí eles usam aquele corpo como um zumbi. E eles vão
parte astral da pessoa quando a pessoa dorme, para se saciar com aquele corpo que ainda está com a alma adentrada nele, entendeu? Então por isso que algumas pessoas são assediadas durante o sono, são estrupadas, isso e aquilo, ou têm um desejo assim de tomar álcool, fumar, tomar droga, porque o demônio vem naquele corpo que ainda recentemente falecido, novato, e ele usa aqueles corpos lá, principalmente aqueles que são, vamos dizer, clandestinos, que não tem ninguém para velar para eles, entendeu? Não tem família alguma para velar para eles. Então fica aí por conta do bode, né? Como se diz no Nordeste, por conta do bode mesmo. Aí eles usam esses corpos para se saciarem de seus desejos nefastos. Mas esses não são os humanos, porque eles não mais precisam disso. São outros seres. São os outros seres saurianos. Então vamos na busca dessas coisas para o meio de posse de uma pessoa. Não, é mentira. Como resultado, eles podem se distrair facilmente da prática espiritual e são incapazes de ajudar a si mesmos, também ganham mais desmérito, não me diga. Além disso, os fantasmas de um nível superior, como os feiticeiros sutis ou exus, podem tirar vantagem dos desejos e apegos mundanos de fantasmas inferiores. Lógico, por que não? Isso que eu estou a falar, os feiticeiros magos controlam o fantasma inferior por meio desses desejos. Lógico, eu sabia há muito tempo, ninguém me ensinou isso, eu apenas senti e sabia, forçando-os a fazer mais ações em troca da satisfação dos desejos. Lógico, então não fale que é apenas fantasma, humanos, que isso não existe. Também depende da motivação do corpo sutil, ou seja, do fantasma, para fazer a prática espiritual. Um corpo sutil em um nível espiritual inferior, mas com alta motivação, pode praticar melhor a prática espiritual do que um corpo sutil em um nível espiritual superior, mas com motivação inferior. Portanto, é muito importante causar uma forte pressão sobre a prática espiritual na mente subconsciente quando vivo. Eu não acho, não vai adiantar nada. Quanto mais você está presa às religiões, você vai estar com contrato. Aí sim que você vai viver mais tempo do outro lado lá com a carne, aquela carne podre lá. Carne podre não, aquilo lá é uma miasma, é umas coisas gosmenta, densa, light body. A prática espiritual feita com o propósito de realizar Deus é uma maneira garantida de acessar um nível mais alto de proteção de Deus e reduzir os desejos aqui. Deus sauriano? Não, eu não preciso disso. É também a única maneira de reduzir a vida útil de um fantasma. Não me diga. Não precisa, cara. As pessoas sabem. É como você se vê lá e dizer, olha eu lá, olha a Anitta lá, olha o Pedro lá. O Pedro, olha o corpo do Pedro lá, todas as miasmas do Pedro tá lá. E Pedro já se foi para o todo. A consciência do Pedro já se foi. E aqui eu estou apenas olhando. Coitado, tá sofrendo, mas de qualquer maneira não sou eu. Entendeu como é? Às vezes, os fantasmas saem de seu estado de fantasma se obtém a graça dos santos, servindo-os, fazendo penitência, implorando por misericórdia. É como se isso tudo é idolatria. Quando a pessoa entra nisso, a pessoa entra em contratos espirituais e entra em idolatria. Entendeu? Isso que eles querem, que exista a idolatria, para melhor eles controlar as massas aqui. Essas são maneiras possíveis de o fantasma obter impulso em direção à região melhor no plano sutil e alívio, apenas alívio. Quando você deixar de louvá-los, você vai tomar no caneco novamente e vai ser posto de novo de lá. De sua existência fantasmagórica. No entanto, em um nível prático, é extremamente raro que isso realmente aconteça. As razões explicadas acima são: sua tendência de se distrair de qualquer prática espiritual devido aos seus desejos ou à severidade do sofrimento nas regiões sutis negativa, e eles não têm humor para pensar, porque eles não são conscientes, não são mais completos, não é mais nossos pais e mães, não é mais nossas irmãs, nossos filhos, filhas. Então esquece os mortos, esquece, apenas reza que eles sejam despreendidos e apagados, aquela personagem, aquele caráter dele que era aqui na terra. Esquece, só deseja o bem para eles, pede perdão antes de ir e
perdoa-los por qualquer coisa, mas não se agarre, não se apegue, porque isso aconteceu comigo. E eu fiquei em depressão depois que a minha mãe se foi, depois da minha irmã, e eu realmente é como se eu puxasse elas para cá, e tanto que a memória delas não tem paz e também nós não temos paz aqui, entendeu? E fica aquela coisa, né, como se fosse aquele atachamento, aquele encosto. Então não é bom tudo isso, entendeu? É só a gente desejar o bem e deixar que vá com Deus. Os descendentes desconhecem a causa reais dos problemas crônicos que enfrentam e que se deve a seus ancestrais. Consequentemente, os descendentes não fazem nenhum remédio espiritual ou ritual para os ancestrais. Por causa de desejos intensos, eles podem cair nas mãos dos feiticeiros lá, dos salamandra Exus. Então, realmente, mas isso é uma parte deles que não são eles, entendeu? Não é eles. Porque a gente não precisa desse caráter do outro lado, entendeu? Então, nesse caso, reza para uma vespa novamente. Toda vez que eu tô aqui, ela vem. Go, 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 go. E dessa vez é maior, mais gordinha. Vai embora, cara. É uma coisa. Ih, eu sei o que é. Os chineses dizem que é os entes queridos. Diz que eles vêm como inseto. Toda vez que eu tô aqui falando alguma coisa, é essa coisa preta que vem. Ah, peraí, eu vou pegar um papel, vou tirar. Vai embora, vai com Deus. Vai lá com Deus. Me deixa em paz, ok? Vai embora. Então, os descendentes desconhecem a causa raiz dos problemas crônicos que enfrentam que se deve a seus ancestrais. Consequentemente, os descendentes não fazem nenhum remédio espiritual ou ritual para os ancestrais. Deixa eles ir, apenas rezam para eles e manda eles se desprender daquele corpo causal. Aquilo é uma miasma. Por causa de desejos intensos, eles podem cair nas mãos. Eles podem cair, realmente eles podem. Mesmo que eles possam ter, principalmente aqueles que lidam muito com magia negra, com candomblé, banda, aí eles vão diretamente para as mãos dos Exus lá. Mesmo que eles possam ter sido comparativamente menos malvados quando alcançam a forma fantasma, com o passar do tempo eles podem ir de mal a pior. Isso é verdade, eu já vi isso, é verdade. Realmente é verdade. Eles podem ter sido um fantasma, tudo bem quando morre assim que morre. Cada ano que passa, eles ficam até pior e mais revoltados, entendeu? A única coisa é de ir no astral e tentar. Eu sei de uma técnica. Tentar destruir aquele corpo lá. As razões para isso são os que eles entram em um vórtice negativo, tentando realizar seus desejos e assim ganhar mais de méritos. Eles continuam presos nesse estado até que terminem sua punição por suas más ações. Para que ninguém precisa desse corpo? Para que isso parece uma coisa, uma brincadeira de moleques de rua que não tem nada a ver com lógicas e com racionalismo. Que é isto? Punir aquele corpo para quê? Por suas más ações aumentar seu nível espiritual para seguir em frente. Assim, o tempo de vida dos fantasmas pode chegar a centenas de anos, não, pois eles ficam presos, máximos 10, uma década, por séculos devido aos seus desejos, ego, atos malignos e falta de práticas. Não. No caso de fantasma de ordem superior nas várias regiões do inferno, sua vida útil é de centenas de milhares de anos ou até o fim do universo. Esses aí são os reptilianos. Isso ocorre por causa da severidade de suas más ações, más impressões e seu ego elevado. Como resultado, eles continuam se movendo progressivamente para as regiões descendentes do inferno, com quase nenhuma esperança de libertação dessas regiões. Então, mas vamos ficar lá e ficar sendo o diabo mesmo. Os fantasmas, os demônios crescem e envelhecem com o tempo, assim como os animais e as árvores. Alguns sim. Eu creio que sim. Os humanos possuem um corpo mortal que nasce, cresce e envelhece, depois morre. O crescimento e o envelhecimento são, portanto,
pulsões do corpo físico. Como os fantasmas não possuem um corpo, é mentira, mas aquele corpo também envelhece muito. Essas características de um corpo físico são inexplicáveis. Não. Já vimos fantasmas que morreram mais jovens e pareciam mais velhos quando apareceram. O crescimento e assim são as entidades malévolas. O crescimento de fantasmas se refere a um aumento em seu poder espiritual, seja sua energia negra ou sua capacidade de lutar com poderes divinos. Mas esses são as entidades do mal, meu amigo. Esses são os demônios, nada a ver com fantasmas ordinários humanos. Que é isto? De onde os fantasmas obtêm sua energia ou poder? Do ectoplasma. Fantasmas, demônios de um nível espiritual superior, que são os saurianos, geralmente têm centenas de anos de prática espiritual por trás dele, lógico. Eles obtêm sua energia de sua prática espiritual, mas não, eles sugam dos humanos. Mas uma vez que todos os atos de fantasmas são maus, a cada ato sua energia espiritual se esgota, especialmente quando eles se deparam com a influência sádica, maligna. Muito de sua energia, ou a energia boa, positiva, muito de sua energia é perdida quando eles lidam com a bondade. Em tais causas, eles se retiram e assumem a prática espiritual como meditação ou fazem uso de mantras para ganhar energia ou poder. Não, eles vão lá e sugam a energia dos humanos. Na maioria dos casos, fantasmas de nível inferior são como fantoches nas mãos de fantasmas de nível superior que os comandam para executar uma série de tarefas. Isso acontece muito, principalmente as pessoas que eram muito maus aqui, bandidos, tudo isso, homicidas, estrupadores. Chegando lá e vão ser os servantes dos demônios lá, dos diabos. Às vezes um fantasma de ordem inferior pode não ter a energia necessária para preocupar as pessoas ou possuí-las para realizar seus desejos. Neste caso, o fantasma de nível superior fornece energia para executar essas tarefas e, em troca, eles também fazem enredos para eles, trabalhar para eles, controlá-los. Isso é verdade, eu sei que é verdade isso. Oh my gosh. Os fantasmas possuem inteligência. Não. Porque eles não estão completos, eles não têm raciocínio. O intelecto dos seres humanos normais é direcionado para a realização de várias tarefas no mundo para satisfazê-los nos níveis físicos, psicológico e espiritual. O intelecto humano possui elemento discriminatório. Nem sempre, quando eles estão sobre a influência da energia negativa, eles não discriminam mais e eles cometem os mais hediondos dos crimes, inerente que orienta as pessoas sobre o que é certo e o que é errado, e também o que deve ser perseguido e o que deve ser abandonado. Não, nem sempre. Eu diria que hoje em dia está na base de 45% dos humanos, a maioria, ou é o inverso, é mais ou menos 55% dos humanos que ainda estão racionalizando e ainda temos uma esperança, né? E o resto dos 45% são do mal, voltado ao mal e à prepotência ao mal. Quando morremos e nos tornamos fantasmas, tendemos a perder essa inteligência. Exato, o que eu sempre falo e sabia. A razão para isso é que nossos corpos sutis, o corpo principal é o corpo mental, que está cheio de desejos. Que nós estamos completos, nós estamos com a consciência. É a consciência que discrimina entre o certo e o errado. Sem ela, não podemos mais discriminar. Seremos desprovidos de discriminação entre o bem e o mal. O intelecto é então usado obstinadamente para cumprir esses desejos. Isso é diferente da Terra, onde o intelecto é usado para uma variedade de coisas, incluindo atividades físicas, como ganhar a vida, etc. À medida que um fantasma fica obcecado em satisfazer seus desejos ou incomodar os outros, seu intelecto é direcionado completamente nessa direção. Nossa Senhora, estamos fritos assim. Isso é chamado de obsessão. É como psicopata. O intelecto é totalmente baseado no ego e restrito a adquirir poder. Os fantasmas da região Nether, devido aos seus desejos menores, têm alguma semelhança com a inteligência humana.
Os fantasmas e feiticeiros sutis do degrau intermediário das várias regiões do inferno, ou seja, da primeira região do inferno à quarta, são progressivamente mais e mais como robôs zumbis nas mãos de feiticeiros magos Exus. Os feiticeiros sutis superiores ou Exus têm forças, poderes espirituais comparáveis aos santos e têm acesso ao conhecimento superior, universal e absoluto. Eles são magos negros, eles são saurianos, italianos. Os fantasmas podem existir e sobreviver na terra, água ou fogo? Sim. Fantasmas, os diabos, podem existir ou sobreviver em todas essas áreas. Isso ocorre porque os fantasmas, sendo corpos sutis, ou seja, sem corpos físicos, não são afetados pela gravidade, pela terra, água ou fogo. No entanto, fantasma de uma ordem inferior, como um fantasma comum, um humano comum, ou aqueles que acabaram de morrer na ordem dos fantasmas, que entram na ordem dos fantasmas, temem a água ou o fogo, porque eles ainda se acham que está naquela carne ainda, com base nas impressões remanescentes de sua vida humana. Isso logo passa à medida que os outros fantasmas educam sobre seus novos status. Aí o outro vai, ei cara, tu tá pensando que tu tá podendo, que aí tu vai se machucar, vai se afogar, se tu cair ali naquela água, vai tomar um banho, vai nadar. Outro, ei, vai pro fogo, cara, tu pensa que tu vai se queimar. Oxe, ninguém se queima mais não, tu não tá mais no fogo não, tu não tá mais no corpo não. Esquece, pode entrar em qualquer canto. Os fantasmas dormem ou descansam. Como não há corpo físico, mas teve caso que realmente, enquanto a gente, no começo da morte, sim, ainda imaginam dormir e sonhar. E eles sonham e têm pesadelos ao mesmo tempo. Isso acontece. E já foi encontrado o diabo numa cadeira lá debaixo do inferno, dando uma cochilada. Entendeu? Dando uma cochilada. Então, tudo é possível. Não há corpo físico, não há necessidade de dormir e descansar como os humanos. Na verdade, eles fazem isso sim. Os fantasmas são criaturas muito inquietas, eles se entregam, isso é depois que eles deixam a carne se decompôs por completo lá na cova. Eles se entregam perpetuamente em perturbar os outros, satisfazer seus desejos, ou praticar espiritualidade para obter energia para perturbar os outros. Eu acho que eles vão coletar ectoplasma para seus mestres, os reptilianos, os saurianos. Isso que eles fazem. Por favor, note que embora teoricamente, fantasmas acima do nível espiritual de 30% possam realizar a prática espiritual, na realidade, apenas fantasmas, demônios, diabos, energias negativas de uma ordem superior, que não são mais fantasma, lógico, nesse quesito, de uma ordem superior e nível espiritual, estão em posição de realizar a prática espiritual de tal forma que eles podem ganhar energia com isso. Não. Eles tiram dos humanos. Mentira, eles sugam energia, ficam como vampiros. Os fantasmas, os diabos, têm uma vida familiar. O conceito de vida familiar são os fantasmas, nesse caso é os fantasmas. Os reptilianos têm, que para eles as suas famílias seriam a tribo, e não necessariamente a família, pai, irmão, tio, avó, avós, filho, filha, mas tudo. Toda a tribo é família dos reptilianos, ok? As pessoas aqui que têm a mesma mentalidade fazem parte dessa hierarquia de reptilianos. Vamos ver, não. Eu não acho que a gente se aglomera do outro lado. Morreu, acabou. O conceito de vida familiar só é relevante para fantasmas de nível inferior. Por exemplo, os corpos sutis de ancestrais falecidos pertencentes a uma determinada família no plano terrestre se reúnem. Eu não acredito, não existe isso. O que acontece aqui é o seguinte. Nós temos uma cópia do outro lado. Nesse exato momento, uma parte de nós ainda vive do outro lado, ok? E quando eles morrem, já está uma parte da gente lá esperando eles para cumprimentá-los. Isto mesmo. Aqui, por exemplo, eu aqui viva, com a minha irmã morreu, minha mãe morreu, eu estava lá com elas, esperando elas para recebê-la, mas não é bem eu.
é uma parte minha, é uma cópia que eles usam, os controladores usam para melhor fisgar aquele recém falecido, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com a gente morrer. Ou um ente querido daqui ainda vivo vai estar lá, ou um ente querido que já se foi está lá, mas é uma cópia. É tudo ficção, não é verdadeiro. Eles usam uma cópia, é um backup, mas não é os nossos entes queridos. É como se fosse uma cópia que está com as fichas perdidas, missing files, entendeu? Então, não vai ser algo assim racional, completo. Eles não têm assim aquela autonomia. Eles já perderam a autonomia, eles são frios. Tipo, eles não vai ter aquela paixão ao te ver. Olá, querido, meu amor, quantos anos que te vi. Não existe isso naquele. Do outro lado não existe isso. É um frio assim, te olhando, te encarando, entendeu? Mas pode ter às vezes uma compaixão, mas aquilo não dura muito tempo, porque ele sabe que não tem espaço para isso do outro lado. Aí eles te encaram assim firmemente, tipo, muito assim, logical, né? São muito lógicos, mas ele não tem mais emoções, os sentimentos não tem mais. Não é a mesma coisa daqui. Então você vê que não é completo, é como eu sempre falo, morreu, acabou, não fica completo. Esquece esse negócio que existe o fantasma, que eles estão cientes do que eles estão a fazer, eles não estão cientes. Se eles estivessem cientes, eles jamais fariam mal a ninguém. Minha mãe jamais me faria mal, minhas irmãs, meus irmãos, meu pai, ninguém faria mal a ninguém. É porque não é eles estão sendo induzidos por forças maléficas. Porque ainda, depois de morrer, ainda não estamos livres dessas malidências, dessas miasmas dos infernos. Entendeu? É assim que acontece. Então, com isso eu concluo essa palestra. O conceito de vida familiar é só relevante. Além disso, não há vida familiar, principalmente no contexto como é entendido no paradigma da humanidade. Não existe, é tudo tipo, acabou, é tudo frio. Então, eu vou dizer uma coisa. Quem quiser curtir seu ente querido aqui, seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, seu avô, sua avó, seus primos, suas irmãs, seus irmãos, que façam aqui enquanto tem tempo, e até seus amigos, façam aqui, porque quando morrer já é tarde demais. E até o esposo ou esposa, mas eu não quero curtir essa miséria, que eu detesto ele de qualquer maneira. Se eu tivesse que morrer antes desse homem, eu vou realmente ficar um fantasma só para infernizar a vida desse miserável, por todo o mal que ele me fez, sabe? Às vezes é bom isso, eu gosto dessa parte, porque realmente a gente ensina a gente ruim. Ensina a gente ruim a ser gente, a descer lá no poço, lá embaixo, para aprender a como é ser empático com as pessoas, como sentir as dores alheias, como sofrer o que as pessoas sofrem, e muitas das pessoas riem do sofrimento alheio. É bom mesmo que isso aconteça. Até muita gentalha que aprender a ser gente, aprender a ser empáticos, ok? E sentir a dor alheia. Eu sei que tudo isso aqui é aqui. É um circo. Daqui é um circo, só acontece aqui. Do outro lado, não existe esse negócio de sentimento, emoções. Lá é tudo na base da lógica, na base do sistema. Até aqui também tem pessoas aqui. É como se fosse um morto-vivos. Nós temos aqui muito na Ásia, são pessoas apáticas, que não têm o maior amor, a maior empatia para com o sofrimento alheio, ok? Então já temos aqui os mortos-vivos, não precisamos morrer para ir para o outro lado e ver tudo isto. Mas só que do outro lado, como eu sempre falo, é pior do que aqui. Aqui é ruim, lá é pior. E a única coisa é para a gente aprender a se preparar para morrer, e morrer de verdade, a grande morte,
morrer, realmente morrer e se desprender por total dessa entidade